Cargo e trabalho do anjo Gabriel, no Ministério dos Anjos, parte 2. O objetivo, irmãos, desse estudo, ele é duplo. Primeiro, nós precisamos entender, o trabalho dos anjos no plano da salvação. E segundo, nós precisamos entender que o ministério dos anjos está conectado com o último trabalho pela salvação dos homens em nossos dias. E sabemos que os anjos eles vão exercer uma parte importantíssima na última mensagem que será dada ao mundo e também no livramento do povo de Deus no tempo de angústia. E os anjos também, nós já vimos no estudo anterior, que eles ministram o Espírito Santo em nossas vidas. Em Hebreus 1,14 diz o seguinte: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então aqui Deus nos revela que os anjos têm uma parte a desempenhar no plano da redenção. Eles são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que serão herdeiros da salvação. Eles nos guardam do poder dos anjos maus e das trevas arremessadas constantemente em redor deles por Satanás. E Ellen White nos diz o seguinte: precisamos conhecer melhor do que conhecemos a missão dos anjos. Então precisamos compreender, irmãos, muito melhor do que nós conhecemos a missão dos anjos. Por quê? Porque eles serão uma peça fundamental para nós, agora nos últimos dias. Tanto comunicando o Espírito Santo, como nos livrando do mal. E não permitindo que os anjos de Satanás impeçam o trabalho na pregação do Evangelho. Nos dando sabedoria para agir em momentos difíceis. Eles vão aparecer para nós na sua forma humana e, quem sabe, até mesmo em seu brilho, se eles perceberem que suportaremos seu brilho. Então, é para atender essa ordem de Deus, de conhecer melhor a missão dos anjos, que vamos estudar sobre o anjo Gabriel. Mas antes de falarmos sobre o anjo Gabriel, vamos ver 4 curiosidades sobre os anjos bons e os anjos maus. Aqui nós estamos vendo a cena dos querubins. Ellen White, ela fala que alguns dos anjos que caíram do céu com Lúcifer e se tornaram demônios, eles eram serafins gloriosos. Então, entre os demônios, existe aqueles que eram querubins. E também existe serafins também. Ellen White nos diz o seguinte sobre os anjos: eram os ministros de Jeová. Quem poderia, no entanto, reconhecer nos anjos caídos os gloriosos serafins que outrora ministravam nas cortes celestiais? Sabemos que os serafins eles têm 6 asas. E eles ministravam junto ao trono de Deus. E muitos se tornaram demônios, porque seguiu a Satanás, foi enganado por Satanás. Estamos vendo aqui 4 anjos e a arca. Jesus ordenou que 4 anjos poderosos acompanhassem a arca de Deus, aonde que a arca fosse. Aqui Ellen White nos diz: 4 anjos celestiais sempre acompanharam a arca de Deus em todas as suas viagens, para protegê-la de todos os perigos e para cumprir qualquer missão que lhes fosse exigida em relação à arca. Então esses 4 anjos poderosos, eles cuidavam da arca. E eles foram comissionados especialmente para isso, para cuidar da arca. Inclusive a arca da aliança, no cativeiro que houve lá, quando os babilônicos levaram o povo judeu para a Babilônia, essa arca foi escondida por Jeremias e alguns sacerdotes. E ela foi escondida em uma caverna. Ellen White fala lá no livro Profetas e Reis que ela foi escondida em uma caverna e que os anjos estão guardando essa arca e que ela será achada agora após a lei dominical. Deus, através da mensageira do Senhor, também nos diz que os serafins brilhantes que atuam junto ao trono de Deus, eles são guardas reais junto ao trono de Deus. Olha o que ela nos diz: ele estava sentado em um trono, alto e sublime, com serafins de asas brilhantes de ambos os lados, como guarda real.
Então, os serafins são guardas reais junto ao trono de Deus. Outra curiosidade é sobre o anjo relator ou registrador, que são anjos poderosos que fazem o registro de tudo que nós fazemos, seja atos bons ou atos maus, para que no julgamento que está ocorrendo agora no céu, quando for analisados os nossos livros de registro, os livros vão decidir, né, a nossa perdição ou a nossa salvação eterna. E Ellen White nos diz: ao lado de cada nome nos livros do céu estão escritos com terrível exatidão advertências ou admoestações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influência exercida para o bem ou para o mal, juntamente com seus resultados de vasto alcance. Tudo é historiado pelo anjo relator. Então esse anjo relator, ele escreve tudo que nós fazemos. Interessante que aqui no texto fala de momentos desperdiçados. Vou lhe citar um exemplo de momentos desperdiçados. Fiquei sabendo, né, que muitos jovens, né, infelizmente, jovens adventistas, passaram a noite inteira, mais de 12 horas, assistindo uma série de terror. Aquela série que prende você e que tem um episódio, depois do episódio vai para outro, e no final de cada episódio sempre tem um suspense para ir para o próximo. E esses jovens ficaram a noite toda, mais de 12 horas assistindo essa série. Momentos, né, desperdiçados, que foram registrados, que se esses jovens não se arrependerem, né, no dia do juízo vai ser, o anjo anotou tudo isso, e no dia do juízo vai ser pesado. E se eles não se arrependerem, né, será pesado na balança e achado em falta, porque foi registrado por esse anjo relator. Agora nós vamos falar sobre o anjo Gabriel, que é o nosso estudo de hoje. O nome Gabriel vem do hebraico Gavriel e significa o poder de Deus. E é composto pelas letras Lamed, Aleph, Yud, Resh, Beit e Gimel. E tudo que termina em El, no hebraico, se refere a Deus. Por exemplo, Daniel. Daniel é o Senhor é meu juízo. O significado. E Gabriel, né, é o poder de Deus. Então a palavra El se refere a Deus. Então o anjo Gabriel é o anjo, né, poderoso de Deus. Por isso que o seu significado é o poder de Deus. As escrituras revelam os seguintes fatos a respeito de Gabriel. Nos diz lá em Daniel 8,16 que ele foi enviado a Daniel para explicar a visão do carneiro e do bode. Nos diz também em Daniel 9,21 que ele foi enviado a Daniel para explicar a visão das 70 semanas. Em Lucas 1,19 e versículo 11, ele estava do lado direito do altar de incenso quando apareceu Zacarias no templo. Lucas 1,19 também diz que ele declarou que estava na presença de Deus. O anjo Gabriel ele fica na presença de Deus. E ele também, né, em Lucas 1,13, foi o que anunciou o nascimento de João Batista a Zacarias. Em Lucas 1,26, ele anunciou o nascimento de Jesus a Maria. Apenas nesses textos, a Bíblia cita o nome Gabriel. Não temos mais nenhum texto que cita o seu nome, Gabriel pelo nome, né? Para termos certeza que é ele. Mas, irmão, nós temos, através do espírito de profecia, nós temos uma quantidade considerável de informações sobre o anjo Gabriel. Deus, através do espírito de profecia, nos revela muitas coisas interessantes sobre o anjo Gabriel. E nós vamos ver durante esse estudo. E vamos começar com o livro O Desejado de Todas as Nações. Sobre o cargo e trabalho de Gabriel, o Desejado de Todas as Nações nos diz: à pergunta de Zacarias, disse o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. As palavras do anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, mostram que ocupa posição de elevada honra nas cortes celestiais.
quando viera com uma mensagem para Daniel, dissera: ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, Cristo, vosso príncipe. De Gabriel, diz o Salvador em Apocalipse: pelo seu anjo os enviou e as notificou a João, seu servo. E a João o anjo declarou: eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Maravilhoso pensamento que o anjo que ocupa em honra o lugar logo abaixo do Filho de Deus é o escolhido para revelar os desígnios de Deus a homens pecadores. Então aqui, nesse texto, nós podemos ver que é revelado vários pontos. 6 pontos principais é revelados aqui nesse texto. Primeiro, mostra que Gabriel ocupa uma posição de alta honra nas cortes celestiais. Segundo, foi ele quem disse a Daniel: ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então aqui ele nos revela que ele era um dos seres de Daniel, capítulo 10. Então um deles era Gabriel. Terceiro ponto aqui que esse texto nos revela: Cristo o chama de seu anjo, e ele foi especialmente escolhido para revelar as profecias do Apocalipse. Quarto ponto: ele era um servo companheiro de João e dos irmãos de João, os profetas, identificando-o assim como sendo o anjo de Apocalipse 22, verso 9. Quinto ponto: ele é o anjo que está depois de Cristo em honra. E o sexto ponto que é mostrado aqui nesse texto: ele é o anjo escolhido para revelar os propósitos de Deus aos homens pecadores. O anjo Gabriel apareceu do lado direito do altar de incenso. Lucas 1,11 diz: e um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Lucas 1,11 diz que o anjo Gabriel apareceu do lado direito. Por que do lado direito? É que no pensamento judaico, o lado direito é sempre o lado do favor, de bênção. Em Mateus 25:33, quando Jesus separa a raça humana no dia do juízo, os bem-aventurados estarão à sua direita e os amaldiçoados à sua esquerda. E sobre isso Ellen White diz: a posição do anjo era uma indicação de favor. Por muitos anos orara pela vinda do Redentor. Agora o céu enviara seu mensageiro para anunciar que essas orações estavam prestes a ser atendidas. Então, quando o anjo Gabriel ficou do lado direito do altar de incenso, era para, nesse momento, revelar para Zacarias, que ele ia trazer uma mensagem de favor, uma mensagem boa. E a mensagem era que ia nascer o Redentor, o Salvador que ele tanto tinha orado, que o povo de Israel tanto havia pedido. Então esse foi o motivo que o anjo Gabriel apareceu do lado direito do altar de incenso. Daniel capítulo 10, existe um episódio em que o príncipe da Pérsia, que é Satanás, estava controlando a Pérsia, influenciando o rei Ciro a desistir de libertar Israel. Gabriel é enviado por Cristo para atender a oração de Daniel, que ficou 21 dias orando e jejuando. Daniel capítulo 10, 1, 12 e 13 diz o seguinte: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Então, o anjo me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Então está escrito aqui que foi revelada a Daniel uma verdade e que envolvia grande conflito, porque Jesus estava trabalhando no coração do rei Ciro para que ele fizesse um decreto para o povo de Deus voltar. Já estava completando 70 anos. Jeremias diz que depois de 70 anos Israel voltaria para Israel. E Daniel ficou preocupado, porque
Alguma coisa estava ocorrendo. Então ele foi revelado a ele que estava tendo um grande conflito. Que conflito era esse? É que o anjo Gabriel tinha descido, né? Como está escrito aqui, eu vim por causa das tuas palavras. Mas ele diz aqui que o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Ou seja, quem é esse príncipe aqui? Era Satanás, que estava resistindo, que estava trabalhando na mente do rei Ciro, para o rei Ciro não libertar os israelitas. Só que Gabriel diz que ele não conseguiu, porque depende do livre-arbítrio humano, né? E Satanás estava trabalhando, né, grandemente na mente de Ciro, mas Gabriel também estava. E Gabriel não conseguiu convencê-lo, porque tinha muitos demônios atrapalhando, trabalhando na mente dele. Mas aí ele diz que Jesus desceu. Quando Jesus desceu com o seu poder, a sua glória, expulsou os demônios, expulsou Satanás. Aí o anjo Gabriel conseguiu convencer Ciro. Então, esse anjo foi o anjo Gabriel, como nós vamos ver. Eliot nos diz o seguinte: o rei da Pérsia estava sob o domínio do mais poderoso dentre os anjos maus. Recusava-se, conforme fizera a Faraó, a obedecer à palavra do Senhor. Gabriel declarou que Satanás se lhe havia oposto durante 21 dias em suas acusações contra os judeus. Mas Miguel veio em seu auxílio e então permaneceu com os reis da Pérsia, mantendo sem ação os poderes do mal e oferecendo bons conselhos em lugar dos maus. Então aqui Eliot fala, Gabriel declarou que Satanás se lhe havia oposto durante 21 dias em suas acusações contra os judeus. Então, durante esses 21 dias, Daniel estava orando, demonstrando a importância da oração, né, do jejum. Quando nós oramos, Deus ele se manifesta, os anjos de Deus vêm nos auxiliar. E Gabriel ele veio aqui auxiliar, ele veio atender as orações de Daniel. Quem foi esse anjo de Lucas 22, versos 41 a 43? Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E agora diz, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortaleceu. Quem era esse anjo? Aí Eliot, falando sobre esse texto, diz, na crise suprema, quando coração e alma se rompem sob o fardo do pecado, Gabriel é enviado para fortalecer o divino sofredor, animando-o a prosseguir no caminho manchado de sangue. Então Jesus estava ali no Getsemane, com muita angústia. Ali ele estava recebendo todos os pecados da raça humana. Ele tinha que decidir se ele morreria ou não. Foi muito pesado para Cristo. Jesus chegou a suar sangue. Ele não via nenhuma luz diante dele. Mas o Pai enviou o anjo Gabriel. Então o anjo que apareceu a Jesus ali no Getsemane foi Gabriel. Eliot diz, Gabriel é enviado para fortalecer o divino sofredor. Então foi o anjo Gabriel que veio auxiliar Jesus. Quem foi esse anjo que auxiliou no Getsemane? Foi o anjo Gabriel. Outra afirmação significativa relativa à mesma crise encontra-se em O Desejado de Todas as Nações, na página 693, onde diz, nesta horrível crise, quando tudo estava em jogo, quando o misterioso cálice tremia nas mãos do sofredor, abriu-se o céu, surgiu uma luz por entre a tempestuosa treva da hora da crise, e o poderoso anjo, que se achara na presença de Deus, ocupando a posição da qual Satanás caíra, veio para junto de Cristo. Então aqui revela dois pontos importantes. Gabriel foi o anjo que veio para fortalecer a Cristo no Getsemane. Segundo, mostra que esse poderoso anjo ele ocupa a posição da qual Satanás caiu. Isso significa que Lúcifer estava ao lado de Cristo e que era o próximo depois de Cristo em honra no céu. É o Pai, Cristo e depois era o anjo, hoje, né, o anjo Gabriel. João 18,6 diz o seguinte, quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Agora a pergunta, que fez a multidão recuar quando estava prestes a prender Jesus? Então, quando Jesus ali no Getsemane
Os soldados chegaram para prender Jesus. O que aconteceu? Quando Jesus falou, eu sou, né? Sou eu. Eles caíram por terra. Agora, o que foi que aconteceu? Por que a multidão se recuaram e caíram por terra? Vamos ver o que nos diz Ellen White. O que Deus nos revela através da mensageira do Senhor. Achando-se à frente dos discípulos, disse: A quem buscais? Responderam: A Jesus Nazareno. Jesus disse: Sou eu. Ao serem proferidas essas palavras, o anjo que há pouco estivera confortando a Jesus, interpôs-se entre ele e a multidão. Uma luz divina iluminou o rosto do Salvador, e uma, como que pomba, pairou sobre ele. Em presença dessa divina glória, a turba assassina não pôde permanecer um momento. Cambalearam em recuo. Sacerdotes, anciãos, soldados e o próprio Judas caíram como mortos por terra. Aqui nos revela que o que fez essa multidão recuar, ela diz que foi o anjo Gabriel. Ela diz que o anjo que há pouco estivera confortando a Jesus interpôs-se entre ele e a multidão. Esse anjo, como nós vimos, né, foi o anjo Gabriel, que estava no Getsemane confortando Cristo. Sobre a ressurreição, descobrimos esta declaração significativa a respeito do anjo que tomou o lugar de Satanás. O mais poderoso anjo do céu, aquele que ocupa a posição da qual caiu Satanás, recebeu seu encargo do Pai e, vestido com a armadura do céu, repeliu as trevas por onde passava. Seu rosto era como relâmpago e suas vestes brancas como a neve. Tão logo seus pés tocaram o chão, este tremeu sob seus passos. Os guardas romanos cumpriam sua cansativa vigília quando ocorreu este maravilhoso evento, e foram habilitados a suportar a cena, pois tinham uma mensagem a levar, como testemunhas da ressurreição de Cristo. O anjo aproximou-se do sepulcro, rolou a pedra como se fosse um seixo, e sentou-se sobre ela. A luz do céu circundou a tumba, e todo o firmamento foi iluminado pela glória dos anjos. Então se ouviu a sua voz: Teu pai te chama, saia. E Jesus saiu do túmulo com o passo de um poderoso vencedor. Aqui, 4 fatos novos e importantes são revelados a respeito do anjo Gabriel. Primeiro, ele é o anjo mais poderoso. Segundo ponto, ele foi enviado do céu com uma ordem do Pai na manhã da ressurreição de Cristo. Ele recebeu o encargo do Pai. Terceiro ponto, ele foi o anjo que rolou a pedra da porta do sepulcro. Aqui diz, o anjo aproximou-se do sepulcro, rolou a pedra como se fosse um seixo e sentou-se sobre ela. Quarto ponto que é revelado, ele foi o anjo que anunciou: Teu pai te chama, saia. Então, mostrando quão poderoso, né, é o anjo Gabriel nas cortes celestiais. Deixa claro que é o anjo mais poderoso do céu. 3 declarações importantes de Ellen White relacionadas à ressurreição de Cristo revelam uma nova visão sobre o ministério dos anjos. Vamos ver aqui esses 3 pontos que Deus nos revela através da mensageira. Quando o poderoso anjo baixara ao sepulcro, uniu-se-lhe outro que estivera com seu grupo, montando guarda ao corpo do Senhor. Enquanto o anjo do céu removeu a pedra, o outro entrou no sepulcro e desembaraçou o corpo de Jesus. Outra citação diz: Esses anjos eram do grupo que estivera esperando numa nuvem brilhante para acompanhar Jesus à morada celestial. Os mais exaltados dentre a multidão angélica eram os 2 que foram ao sepulcro na ressurreição de Cristo, e com ele estivera durante sua vida na terra. Terceiro texto. A guarda romana tivera ensejo de ver o poderoso anjo que cantara o cântico de triunfo por ocasião do nascimento de Cristo, e ouvi os anjos que agora cantavam o hino do amor remidor.
Então, dessas 3 declarações de Ellen White, são mostrados os seguintes fatos. Primeiro, Gabriel foi acompanhado por outro anjo que, com seu grupo, guardava o corpo do Senhor. Segundo, Gabriel foi um dos 2 anjos que estiveram na ressurreição de Cristo e que apareceram aos discípulos na ascensão de Cristo. Está lá em Atos 1, verso 9 a 11. Foram eles que disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, virá da mesma maneira como vocês estão vendo ele subir. Terceiro ponto. Gabriel foi um dos anjos que estiveram com Cristo durante toda a sua vida na terra. Aqui nos revela. Outro ponto que aqui nos revela. Gabriel foi o anjo que cantou o cântico de triunfo no nascimento de Cristo, que está lá em Lucas capítulo 1. Ele que, juntamente com os outros anjos, cantou: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. Mas foi ele que foi o anjo que apareceu aos pastores. O fato de Gabriel ter sido um dos anjos que estiveram com Cristo durante a sua vida na terra ajuda-nos a entender alguns eventos na vida de Cristo. Por exemplo, ajuda-nos a entender esse texto de Ellen White, que nos diz assim: Deus não podia confiar seu amado Filho aos homens. Comissionou anjos para assisti-lo e protegê-lo, até que cumprisse sua missão na terra. A Assembleia levantou-se e, lançando mãos de Jesus, expulsaram-no da sinagoga e da cidade. Todos pareciam ansiosos de o destruir. Impeliram-no para o alto de um precipício, intentando atirá-lo dali. Gritos e maldições enchiam o espaço. Alguns lhe atiravam pedras, quando, de súbito, desapareceu do meio deles. Os mensageiros celestes que haviam estado a seu lado na sinagoga permaneceu com ele no meio daquela turba enfurecida. Rodearam-no, isolando-o dos inimigos e levaram-no a um lugar seguro. Os milagres de Cristo pelos aflitos e sofredores foram operados pelo poder de Deus através do ministério dos anjos. Então observe que Gabriel não estava sozinho em suas ministrações em nome de Cristo. 2 anjos estiveram especialmente próximos de Jesus durante todo o seu ministério terreno. Um desses anjos foi Gabriel, como foi mostrado. Quem era o outro anjo? Não é dito o nome dele. Sabemos, no entanto, que ele está ao lado de Gabriel em honra no céu, pois ele e Gabriel eram os 2 mais exaltados da multidão de anjos, Ellen White nos diz. E como Gabriel é o anjo mais alto, esse anjo deve ser o próximo mais alto, uma vez que Gabriel ficou no lugar de quem? Ficou no lugar de Satanás, como nós vimos, né? E Satanás tinha sido o primeiro dos querubins de cobertura. Gabriel, agora, é o primeiro dos querubins de cobertura no céu. Uma vez que havia apenas 2 querubins de cobertura no tabernáculo terreno, que era a sombra das coisas celestiais, a conclusão parece ser convincente de que esse anjo, sem nome, era o segundo dos querubins de cobertura. Porque diante da arca tem 2 querubins. Um é Gabriel e o outro é esse anjo. Observe essa afirmação. A arca do santuário terrestre era o modelo da verdadeira arca no céu. Lá ao lado da arca celestial permanece anjos vivos, um em cada extremidade, e cada um deles com uma asa estendida para o alto, cobre o propiciatório, enquanto a outra asa se dobra sobre o corpo, em sinal de reverência e humildade. Então aqui nos mostra, né, que ao lado da arca celestial permanecem os anjos vivos, né? Então aqui no santuário terrestre, Deus pediu a Moisés fazer 2 anjos, que representam esses 2 anjos que está lá no céu cobrindo a arca. E esses 2 anjos foi que desceram, né, no sepulcro de Cristo. E esses 2 anjos também, né, que estavam ali na sinagoga. No livro Primeiros Escritos, Ellen White
revela mais coisas sobre a atividade desses dois anjos na ressurreição de Cristo. Vamos ver. Um poderoso anjo, o anjo Gabriel, veio voando rapidamente do céu. Seu rosto era como relâmpago, e suas vestes brancas como neve. Sua luz repelia as trevas por onde ele passava, e fez com que os anjos maus, que triunfantemente requeriam o corpo de Jesus, fugissem com terror de seu brilho e glória. Um dos exércitos angelical, que testemunhara a cena da humilhação de Cristo, e estivera a vigiar seu lugar de repouso, uniu-se ao anjo do céu, e juntos desceram ao sepulcro. A terra tremeu e agitou-se quando se aproximaram, e houve um grande terremoto. Um dos anjos lançou a mão da grande pedra, rolou-a da porta do túmulo, e sentou-se sobre ela. O outro entrou no túmulo e desatou o pano da cabeça de Jesus. Então o anjo dos céus, com uma voz que fez a terra tremer, bradou: Filho de Deus, teu Pai te chama. Saia. A morte não mais poderia ter domínio sobre ele. Jesus ressurgiu dos mortos, qual vencedor triunfante. Então, observe o que Deus nos revela sobre esse outro anjo sem nome. Primeiro, ele foi um dos que testemunhou a cena da humilhação de Cristo. Ele era um dos guardas angélicos estacionados no túmulo de Cristo. E quando o anjo Gabriel, enviado pelo Pai, desce do céu, esse anjo, sem nome, deixa seu posto e se juntou a Gabriel e desce com ele. Então Gabriel estava descendo do céu e chamou esse outro anjo e se uniu com ele, e os dois desceram no sepulcro. Enquanto Gabriel rola a grande pedra da porta do sepulcro, esse outro anjo, sem nome, desamarra o pano da cabeça de Jesus. Deus de todas as nações acrescenta mais alguns detalhes interessantes. Maria Madalena foi a primeira a chegar ao local. E ao ver que a pedra fora retirada, correu para anunciá-lo aos discípulos. Em seguida, chegaram as outras mulheres. Havia uma luz em volta do sepulcro, mas o corpo de Jesus não se achava ali. Enquanto andavam em torno, viram de repente não se encontrarem sós. Um jovem de vestes brilhantes estava sentado junto ao túmulo. Era o anjo que rolara a pedra, o anjo Gabriel. Tomara a forma humana, a fim de não atemorizar essas discípulas de Jesus. Todavia, brilhava-se ainda em torno a glória celestial, e as mulheres temeram. Voltaram-se para fugir, mas as palavras do anjo lhes detiveram os passos. Não tenhas medo, disse ele, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar em que o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. De novo, olharam elas para o sepulcro e tornaram a ouvir as maravilhosas novas. Outro anjo, em forma humana, ali está e diz: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Então aqui revela muitos fatos interessantes, né? Um deles foi o anjo Gabriel, diz aqui que conversou com as mulheres e disse: Não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar em que o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Então foi o anjo Gabriel que falou isso às mulheres. E aqui nos revela que o outro anjo, sem nome, disse: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos
de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Então aqui revelando, né, o ministério dos anjos e o trabalho desses dois anjos poderosos no céu. E um deles é o anjo Gabriel. O outro não temos o nome, não sabemos o nome. Mas são os dois anjos querubins que guardam, que estão diante da arca e diante do trono de Deus. Qual foi o anjo que instruiu Zacarias sobre a educação de João após seu nascimento? Lá em Lucas 1, do 11 ao 20. Ellen White nos diz: na época do primeiro advento de Cristo, o anjo Gabriel veio a Zacarias com uma mensagem semelhante à dada a Manoá, pai de Sansão. E ela também nos diz: tão importante era exercitar o pequeno João em hábitos sãos de vida para prepará-lo para essa obra, que o mais elevado dos anjos foi enviado com uma mensagem de instrução a seus pais. Então aqui nos revela que Gabriel foi o anjo que deu instruções a Zacarias a respeito de seu filho. Também nos revela que ele é o anjo mais elevado nos céus. Em Atos 5, 38 e 39, que anjo usou Gamaliel? Nós vimos, né, que Gamaliel se levantou defendendo os discípulos, né? E quem foi que usou Gamaliel? Primeiro nós precisamos compreender que, como nós já vimos aqui no estudo, né, que o anjo Gabriel é chamado do anjo do Senhor, o seu anjo, né? Então o que Ellen White nos diz? A verdade sobre os anjos, página 227, diz: aqueles criminosos se enfureceram, tiveram novamente o desejo de sujarem as mãos de sangue, matando os apóstolos. Planejava já como fazê-lo, quando um anjo de Deus foi enviado a Gamaliel, impressionando-o a aconselhar os sacerdotes e príncipes. Os anjos maus sugeriam aos anciãos e sacerdotes que executassem os apóstolos. Olha só o que ela vai dizer: Deus, porém, enviou o seu anjo para evitar isso, fazendo erguer-se entre as próprias fileiras do Sinédrio uma voz em favor dos discípulos. Então foi o anjo Gabriel que trabalhou na mente de Gamaliel para que eles levantassem em defesa dos apóstolos. A Bíblia também fala no livro de Atos que Pedro foi libertado da prisão por um anjo, né? E nós vamos ver que Pedro é libertado pelo anjo Gabriel. No livro Atos dos Apóstolos, Ellen White nos diz: Pedro estava preso esperando ser executado no dia seguinte. Aquela noite dormia entre dois soldados ligados com suas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levante-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Pedro, subitamente despertado, extasiou-se com a claridade que inundava o cárcere e a beleza celestial do mensageiro divino. E em sua estupefação e júbilo, se teria retirado da prisão sem ter o cuidado de agasalhar-se do frio ar da noite. O anjo de Deus, notando todas as circunstâncias, disse-lhe, com terna solicitude pelas necessidades do apóstolo: cinge-te ou veste-te e põe as tuas sandálias. Então aqui nos revela que foi o anjo do Senhor, né, que é chamado, Gabriel é chamado o anjo do Senhor. E aqui nos revela, né, que Pedro, quando o anjo Gabriel chegou na prisão para libertá-lo e acordou ele do sono, que ele estava dormindo, ficou extasiado com o brilho, né, com a claridade na prisão. E ele olhou e viu o anjo e diz que ele ficou extasiado com a beleza celestial do mensageiro divino. Que maravilha, né? Como deve ser lindo o anjo Gabriel. Pedro, né, ficou extasiado, ficou maravilhado. Ficou tão maravilhado que ele estava saindo, né, sem agasalhar, sem a roupa. Aí o anjo chamou a atenção dele para que ele vestisse, colocasse o chinelo e colocasse a sua roupa. Porque ele ficou tão maravilhado com a beleza, né, e com a luz, que ficou meio perdido. Demonstrando aí, né, como os anjos são belos, né?
como deve ser lindo o anjo Gabriel. Outro fato interessante é que Gabriel é o anjo selador do povo de Deus, agora nos últimos dias. Ellen White nos revela o seguinte: o mais poderoso dos anjos tem na mão o selo do Deus vivo. É a voz desse mais elevado dos anjos, que tem autoridade para ordenar aos 4 anjos que seguram os 4 ventos, até que se realize esta obra, e até que ele ordene que os soltem. Então aqui a expressão o mais poderoso dos anjos e o mais elevado dos anjos é usado no Desejado das Nações para se referir a Gabriel. E Gabriel tem na mão o selo de Deus. Está muito claro, né, que vai ser o anjo Gabriel, e ele é o anjo selador que vai selar o povo de Deus. E Ellen White diz mais algumas coisas sobre o anjo, esse anjo selador. Observe. Um anjo, que é Gabriel, com o tinteiro um anjo, Gabriel, com o tinteiro de escrivão ao lado, voltou da terra e referiu-se a Jesus que sua obra estava feita, e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. Então aqui mostra que Gabriel é esse anjo com o tinteiro de escritor que é mostrado em Ezequiel capítulo 9. E esse anjo selador não pode ser Jesus, porque esse anjo que faz o selamento relata a Jesus que sua obra está concluída. Então esse anjo é o anjo Gabriel, que faz o selamento do povo de Deus, dos 144 mil. A última vez que Ellen White cita o anjo Gabriel é encontrado na descrição da coroação de Cristo no final do grande conflito, após os 1000 anos. Então, após os 1000 anos, Jesus volta à terra com os salvos, Nova Jerusalém desce também, e vai ter a ressurreição de todos os maus, e vai ter o julgamento. E nesse julgamento, haverá a coroação de Cristo. E Ellen White nos revela o seguinte: Satanás parece paralisado ao contemplar a glória e majestade de Cristo. Aquele que fora um querubim cobridor, lembra-se de onde caiu. Ele, um serafim resplandecente, filho da alva, quão mudado, quão degradado. Do conselho onde tantas honras receberam, está para sempre excluído. Vê que agora um outro se encontra perto do Pai, velando sua glória. Viu ser colocada a coroa sobre a cabeça de Cristo por um anjo de elevada estatura e presença majestosa, e sabe que a exaltada posição deste anjo poderia ter sido sua. Então esse texto nos revela que, primeiro, Satanás era um querubim e ele também era um serafim, e que Gabriel é um serafim e um querubim, porque Gabriel ficou no lugar dele. Por que Satanás ele era serafim querubim? Querubim porque ele cobria, né, a arca, e um serafim porque ele brilhava. A palavra serafim significa brilho, incandescente, né? Então Satanás brilhava também. E nos é formado pelo Espírito de Profecia de que Satanás era parecido com Cristo, parecido com Deus. E Deus criou ele bem parecido com o Pai e com o Filho. Aqui também nos revela que ele é o anjo Gabriel, né, o anjo que coloca a coroa na cabeça de Cristo, na cena da coroação. Será que foi o anjo Gabriel que apareceu e fechou a boca dos leões? Não nos revela a Bíblia e também nem nos revela o Espírito de Profecia. Mas será que não foi Gabriel? É para se pensar, não é? Será que foi Gabriel? E lá no tempo de angústia, Ellen White fala lá no livro Grande Conflito que no tempo de angústia, o povo de Deus, 144 mil, estão passando por terrível angústia. Estão sendo oprimidos de todos os lados pelas forças do mal. E os anjos de Deus que estão do lado dele pensam em libertá-los. Mas um anjo, né, poderoso, magnífico em poder, aparece e fala para os anjos não os livrarem por enquanto.
Vamos ver o que esse texto nos revela lá em Primeiros Escritos, página 272. Diz o seguinte: logo depois que havia começado seu ansioso clamor, os anjos, movidos de simpatia, quiseram ir em seu livramento, mas um anjo alto, imponente, não lhes consentiu. Disse ele: a vontade de Deus não se cumpriu ainda. Eles devem beber o cálice, devem ser batizados com batismo. Então aqui diz que um anjo alto, imponente, não lhes consentiu. Será que não foi o anjo Gabriel? Não nos é revelado, mas como diz que é um anjo alto e imponente, e nós vimos, né, na citação lá da coroação de Cristo, Eloy falando que o anjo Gabriel é um anjo alto e imponente, indicando que pode ser esse anjo aqui, o anjo Gabriel, que vai dar ordem para os anjos ainda não esperar um pouco, porque os 144 mil tem que ser batizado com o batismo do sofrimento, o batismo dos mortos, né? Esse batismo dos mortos aí, nós vamos estudar quando estivermos estudando sobre os 144 mil, que os 144 mil eles precisam receber esse batismo para que os mortos ressuscitem. Os mortos estão aguardando. A natureza também está aguardando a revelação dos filhos de Deus, dos 144 mil. Então eles precisam refletir completamente a imagem de Cristo. Quando eles refletirem completamente a imagem de Cristo, sendo batizado com esse batismo, que é o batismo dos mortos, os mortos ressuscitam. E aí os 144 mil já refletiu completamente a imagem de Cristo. Nós vamos ver isso quando nós fizermos uma série sobre os 144 mil. Os anjos na obra final. Vê também agora aqui um texto que fala da participação dos anjos, né, na obra final. E não só os anjos de Deus, né, mas também os anjos maus vão aparecer. Eloy diz: o Satanás e os anjos que com ele caíram aparecerão na terra como homens, procurando enganar. Os anjos de Deus igualmente aparecerão como homens e farão uso de todos os meios em seu poder para derrotar os propósitos do inimigo. Então, irmãos, nós vamos defrontar aqui para frente, né, especialmente daqui para frente, né, agora, que nós estamos bem próximos da volta de Cristo. Os anjos maus vão aparecer em forma humana, tentando causar confusão, incredulidade, brigas, divisões. Mas os anjos de Deus, em forma humana, também vão aparecer para nos confortar, nos trazer paz, nos trazer mensagens. Também nos é dito por Ellen White que esses anjos bons, eles discursam em assembleias legislativas. Quando vai ser feita leis que vai atrapalhar o trabalho de Deus, o trabalho da pregação do Evangelho, ou vai fazer leis que vai prejudicar os seres humanos, esses anjos levantam e discursam nas assembleias com argumentos infalíveis, com argumentos que não tem como o povo discordar e as leis não é aprovadas. Leis que vai impedir, né, a obra de Deus. Então, nós estamos vendo aí a atuação dos anjos, né? E vamos ver daqui para frente muito a atuação dos anjos, tanto ministrando o seu espírito, trazendo amor, paz, trazendo luz ao povo de Deus e também nos livrando. Ellen White nos diz: no período final da história da Terra, o Senhor operará poderosamente em favor dos que ficarem firmes pelo direito. E olha o que ela diz: anjos magníficos em poder os protegerão. Então, num tempo de angústia, quando os ímpios cercaram o povo de Deus para querer matar, esses anjos poderosos, magníficos em poder, vão aparecer em forma de guerreiros para nos defender. Então, os potentes megatons dos homens vão parecer meras pipocas. As armas que eles estão desenvolvendo, que diz que vai exterminar, que não tem escapatória para ninguém, se tornarão impotentes diante do poder dos anjos, que vai livrar o povo de Deus. Então, irmãos, que nós possamos continuar estudando sobre o ministério dos anjos. A próxima mensagem que nós vamos trazer sobre o ministério dos anjos vai ser: será que os anjos de Deus matam? Nós vamos estudar sobre esse ponto, porque está tendo aí muitas heresias dizendo que Deus não mata, né? Será que é verdade isso mesmo? Então nós vamos ver se realmente os anjos de Deus matam ou não no próximo estudo.